a pergunta do governador romano Pôncio Pilatos para o Senhor Jesus, quando ele disse: o que é a verdade? Resposta essa que ele não teve, pois ele deu as costas para o Senhor e não obteve a resposta da sua pergunta: o que é a verdade? E nós iremos fazer uma análise para entender até o porquê que Pilatos fez essa pergunta para o Senhor e qual seria a resposta da pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Nós vamos procurar entender primeiro o ambiente de Pôncio Pilatos, quando ele chega até dizer aos próprios judeus que trouxeram o Senhor Jesus até ele, quando ele diz: por que vocês não levam ele e julguem segundo a lei de vocês? Como Pilatos estivesse dizendo, segundo a verdade de vocês. Pois até então, naquela época, não havia uma verdade definida, uma verdade total. O que havia eram grupos religiosos que diziam ter a verdade, caminharem com a verdade. Seriam verdade dividida em grupos, o que nós chamamos hoje de verdade relativa. O que seria, o que é verdade para esse grupo, já não é verdade para esse outro grupo. Isso se chama verdade relativa. Mas o Senhor Jesus, ele define a verdade. Quando ele chega até dizer aos discípulos: eu sou a verdade. Mas isso só passou a ter sentido, vamos dizer assim, entendimento para os discípulos após a ressurreição de Cristo, que diz a Bíblia que o entendimento dos discípulos foram abertos. Eles passaram a ter compreensão de todos os ensinos, de tudo que o Senhor Jesus fez e ensinou para eles. Aí surge, após a ressurreição, em uma análise bíblica, surge uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, usada por Lucas, que não só Lucas, mas também Pedro e o apóstolo Paulo usaram a mesma palavra. Isso está em Atos, capítulo 5, versículo 17. E Atos 15, 5, aparece uma palavra chamada aireses, que significa escolha de opinião. Essa palavra Lucas ele usa quando ele se dirige a dois grupos religiosos da época, os saduceus e os fariseus, quando ele chama de seita dos saduceus, seita dos fariseus. Veja que essa palavra airese, que é heresia ou seita, que tem um significado de escolha de opinião, ela passa a ter definição na era cristã, que seria após a ressurreição de Cristo, pois após a ressurreição é que a verdade foi definida, que é o próprio Cristo. Quando a gente faz uma análise bíblica, nós vemos que o Senhor Jesus ele não usou essa palavra para os saduceus e nem para os fariseus. Ele apenas chamava de fariseus e saduceus. E agora no livro de Atos, Paulo e Pedro traz uma definição, uma perspectiva nova para essa palavra chamada aireses, que significa escolha de opinião. Por que essa palavra ela surge? Porque agora a verdade em Cristo foi definida, a verdade total, a verdade absoluta. Agora, a todos os grupos religiosos que não têm a Cristo, que é a verdade, a própria Bíblia ela já chama de uma seita, um grupo chamado de seita, porque não tem a verdade, que é Cristo, que seria uma escolha de opinião. Essa palavra airese, ela surge do verbo grego airestai, que seria escolha. Essa palavra na época de Pôncio Pilatos era uma palavra usada, honorável, uma palavra respeitada na época para todos aqueles que decidiu escolher um caminho, decidiu escolher um grupo religioso, crendo que aquilo ou ali estava a verdade
pois até então, naquela época de Pôncio Pilatos, não havia uma verdade definida. Por isso que a palavra aireses, que significa heresia, ela passa a ser definida na era da igreja, após a ressurreição de Cristo. Por isso que hoje todas as seitas ou todos os grupos religiosos que não têm a Cristo ou usa as Escrituras fazendo interpretações da Bíblia segundo a sua opinião, a própria Bíblia chama de aireses, que seria uma seita, uma heresia. O que é uma heresia? É eu querer dar opinião aos textos bíblicos, o que nós conhecemos de exegese, querer dar opinião ao texto da Bíblia, fugindo do original do autor, o que nós conhecemos como exegese. A exegese é a própria Bíblia que se interpreta. A própria Bíblia tem a resposta das perguntas existentes. O cuidado que deve haver de nós fazermos análise de texto das Escrituras, pois todo texto na Bíblia tem um contexto. Às vezes o contexto está no capítulo, no livro, ou até para tu entender em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que aparece o contexto de determinados textos na Bíblia. Então nós devemos ter esse cuidado de não querer dar opinião ou achar o que a Bíblia diz, em vez da gente analisar o que ela mesma quer dizer. Temos que ter cuidado de não fazer uma opinião, criar uma heresia, uma escolha, uma aireses. Então que nós venhamos ter muito cuidado ao analisar as Escrituras Sagradas. Eu quero terminar lendo um texto em segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, no versículo 3, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Veja aqui o cuidado que deve haver. Grupos religiosos que usam a Bíblia, trazendo interpretações bíblicas segundo as suas opiniões. A Bíblia chama de seita, chama de heresia. Isso se chama uma aireses. Então, a verdade já foi definida em Cristo. Jesus é a verdade absoluta. A Bíblia, ela é a verdade total para o homem. Ele, querendo ou não, ele tem que decidir, ou ele aceita ou não aceita. Então, que nós venhamos guardar essa palavra e permanecer na verdade absoluta, que é Cristo. Então, a resposta da pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Eu posso dizer para você que a verdade é Cristo, é as Escrituras segundo o que ela mesma traz de informação ou informações para todos nós. Um forte abraço, Deus abençoe.